Olá, pessoal. Vamos começar agora a nossa aula. Essa semana a gente está trabalhando a questão do vácuo abdominal, os pontos que a gente pode ajustar para fazer um vácuo mais eficiente. E aí, o nosso foco dessa aula é o vácuo em descarga e em carga. Trabalhar esse vácuo em diferentes posições e em movimentação. Então, a gente vai desenvolver a capacidade de manter a organização respiratória, postural e pressórica em diferentes bases de apoio, promovendo a transferência do vácuo abdominal das posições de descarga para situações de carga e maior exigência funcional. Estimular a estabilidade dinâmica, a transferência de peso e adaptação do sistema a demandas gravitacionais, tornando o vácuo mais funcional, consistente e aplicável ao movimento. E aí, o problema clínico dessa aula é o aluno que realiza um excelente vácuo quando está deitado ou em posições de baixa exigência, mas perde a resposta quando muda de base, entra em carga ou precisa sustentar o movimento. E a pergunta central da nossa aula é: o vácuo, ele acompanha o corpo quando ele precisa funcionar ou ele depende apenas de condições ideais? E aí a gente vai desenvolver essa progressão gravitacional, a descarga para a carga, transferência de peso, estabilidade dinâmica, controle postural, gestão pressórica e movimento e organização respiratória funcional. E aí a gente vai começar primeiro de pé, trabalhando essa mobilidade torácica. Primeiro eu vou pedir para vocês, de olhos fechados, como a gente vai usar a parede, tenta ficar próximo da parede. E primeiro só observa a mobilidade da sua caixa torácica. Então, respiração nasal, já deixa a língua conectada lá no céu da sua boca. Isso. Inspira devagar, vai percebendo como que tá essa mobilidade. Expira. Inspirou, percebe expansão lateral, posterior, superior. Expira. E mais uma vez, inspirou e expira devagar. Agora a gente vai deixar as mãos apoiadas nas costelas flutuantes. Então, deixa suas mãos nas costelas. Inspira, trazendo as suas costelas para a mão. Faz uma breve pausa. Expira, deixa as costelas voltarem. Inspira, abre as costelas lá na mão. Faz uma pausa. Expira. Inspira mais uma. E expira devagar. A mão ela vai vir um pouquinho mais para trás e aí vocês vão inspirar, projetando essa caixa e expirar, voltando ao centro, que é a posição que a gente tem que ficar nesse alinhamento do quadril e da caixa torácica. Então, inspira, a parte potenar da sua mão vai ajudar a fazer uma extensão. Expira, encaixa os seus dedos e ajuda a voltar essa caixa e alinha. Inspirou, faz uma extensão.
Inspira, ajuda a voltar e alinha. Inspirou, faz essa extensão. Expira, volta. Ótimo. Agora a gente vai realizar a torção, mas a mão de vocês vai ficar fazendo tipo um volantinho aqui na caixa de vocês. Então a gente vai abraçar as costelas e vai torcer. E a sua mão vai fazer esse movimento para acompanhar. Então inspira, torce para um lado, expira, volta ao centro. Inspira, torce para o outro lado. Expira, volta ao centro. Inspirou, torce. Expira, volta. Inspira, torceu. Expira, volta. Inspira, torceu. Expira, volta. Inspirou. Expira, voltou. Se tiver faltando um lado, pode fazer o que está faltando. Inspira, expira. Ótimo. Na flexão lateral agora, a gente vai trazer a respiração aqui para as costelas que vão abrir. Então, essa mão vai tracionar a cabeça de vocês para o teto, traz a respiração nessa outra mão. Então, a gente vai inspirar, inclinar a lateral e expirar, a gente vai voltar. A gente está trabalhando essa mobilidade costal em movimento. Inspira, abre a costela lá na mão. Expira, volta. Inspirou, abre a costela na mão. Expira, volta. Inspira mais uma. Expira, volta. Troca o lado. Inspira, faz a flexão, traz a costela na mão. Expira, volta. Inspirou. Expira, volta. Inspirou. E expira. Ótimo. Vamos apoiar agora na parede. E aqui a gente vai fazer um exercício lá do diástase, só que lá no diástase é sentado na cadeira. E aí a gente encaixa a mão para dentro da costela e flexiona. Aqui a gente vai usar a parede. Então a gente vai encostar na parede, encaixar a lateral da mão aqui para dentro das costelas, e aí a gente vai flexionar o tronco e voltar. Então eu flexiono em cima da minha mão. Minha mão vai entrar para dentro das costelas e eu volto.
Então a gente vai desencostar e encostar redondinho, tá? Lá na parede. Então inspira aqui, expira, vem flexionando, deixa suas mãos entrarem para dentro das costelas. Inspira, volta vértebra por vértebra. Expira e vem enrolando em cima da sua mão. Inspira, voltou. Expira, vem, flexiona. Inspirou, devagar. Expira. E a última, inspirou e expira. Vai flexionando. Inspira, voltou. Agora a gente vai trabalhar a vibração para a gente reduzir essa rigidez e favorecer a mobilidade tecidual. Então, ainda na parede, a gente vai inspirar, abrir as costelas na mão e na expiração a gente volta vibrando as costelas, ajudando elas a voltarem. Então, eu inspiro, eu deixo ir, eu expiro fazendo a vibração. Então, inspira. Expira, deixa vibrar. Inspirou, expira, vibra. Inspirou, devagar. Expira, vibra. E a última, inspirou. Expira, vibra. Isso. Ainda na parede, vocês vão agora organizar essa respiração e incluir o vácuo. Mas eu quero que vocês deixem uma mão na costela e a outra no peito para perceber essa expansão. Então, na hora da inspiração, as duas mãos vão movimentar e na hora do vácuo a mesma coisa, porque a manobra do vácuo é essa mobilidade, só que sem ar. Então, mantém para mim uma mão na costela e a outra no peito. Pode manter apoiado na parede, tá? Inspira, faz uma pausa. Expira. Inspirou. Expira. E mais uma vez, inspirou. Expira. Bloqueia a respiração. Faz o vácuo e percebe essa expansão nas duas mãos. Inspira devagar. Expira, troca a mão.
Isso. Inspira, faz a pausa. Expira. Inspirou. Expira. E mais uma vez, inspirou. Expira. Bloqueia a respiração. Faz o vácuo devagar. Expande lá nas duas mãos sua caixa torácica. Inspirou. Expira. Agora a gente vai construir a Vênus na parede. Então, mantém mais ou menos um palmo de distância entre seus pés. E os pés e a parede pode ser uma distância menor, porque a gente vai incluir desvio de eixo daqui a pouco. Então, mantenha apoiado lá na parede, bumbum, torácica, cabeça fica próximo. Então, a gente está de costas para a parede. Isso. Se a sua escápula permitir, deixa a mão apoiada na parede. Se não, deixa o braço no campo de visão. Mantém a língua lá no céu da boca. Primeiro a gente vai ficar estático, depois vai começar a incluir movimento. Então, inspira, faz uma breve pausa. Expira. Inspirou, cresce, ombro longe. Expira, devagar. Inspirou. Expira. Bloqueia a respiração. Faz o vácuo devagar. Inspira. Expira. A gente vai começar a incluir desvio de eixo. Então, inspira. Desgruda da parede. Se você tiver com a mão, pode continuar. Deixa a ponta dos dedos. Expira, volta. Controla para não perder o quadril. Inspira, desvia seu eixo. Expira, volta. Inspirou, desvia. Expira, volta. Bloqueia a respiração. Faz o vácuo e desvia o eixo. Isso. Inspira devagar. Expira, volta. A gente vai incluir braços altos agora. Então, inspira, desvia eixo e sobe os braços de Vênus alta. Expira, volta o eixo e volta os braços. Isso. Inspira, desvia o eixo, sobe os braços. Expira, volta. Inspira, desvia. Expira,
Inspira, volta. Bloqueia a respiração. Faz o vácuo devagar. E desvia. Desvia, sobe os braços. Inspirou. Expira, voltou. Agora vocês vão grudar o calcanhar na parede, que a gente vai desviar entrando na freia. Então vocês vão estar aqui com o calcanhar grudadinho. Na hora que eu trouxer o meu eixo, eu trago a minha perna e trago os braços altos. E eu volto lá para trás. A gente vai só esse lado, depois o outro. Isso. Então, grudo o calcanhar, perna direita à frente. Então, inspira, desvia e sobe os braços. Expira, volta. Inspirou, desvia, entra na freia, sobe os braços. Expira, volta. Inspirou, expira, bloqueia a respiração, faz o vácuo e no vácuo vem. Traz a perna, sobe os braços. Inspirou, expira, voltou. E aí a gente vai fazer o outro lado. Inspira, desvia o eixo e traz a perna esquerda, sobe os braços. Expira, volta. Inspirou, vem, isso. Expira, volta. E mais uma vez, inspirou, expira, bloqueia a respiração, faz o vácuo, desvia, traz a perna, traz os braços. Ótimo. Inspirou, expira, voltou. Ótimo. Agora, para dar uma descansada, a gente vai entrar na Artemisa. Isquios na parede e a gente vai só trabalhar desvio de eixo. Então é simples. Então, mão lá na coxa, cresce bem seus isquios. E aí, primeiro paradinhos aqui, depois a gente só vai desgrudar o bumbum da parede. Então, uma Artemisa do nível um. Mão conectada na coxa, cotovelo cresce lá para fora, olhar lá para o chão. Inspira, paradinhas primeiro. Expira, abre o peito para o chão, pensa que minha mão está no seu cotovelo e me empurra. Inspirou, devagar. Expira, inspira a última. Expira.
Bloqueia a respiração. Faz o vácuo devagar. Inspira, vem desviando o eixo, então desgruda os isquios da parede. Expira, volta. Inspirou, desvia o eixo, desgruda da parede. Expira, volta. Inspira mais uma. Expira. Bloqueia a respiração. Faz o vácuo e vem. Desgruda o bumbum da parede. Inspirou. Expira, voltou. Ótimo. Vamos para o chão agora. E se for possível, deixa um espacinho para a gente caminhar na Gaia do nível 2. Então, aqui a gente vai fazer a Gaia movimentando de duas formas. A Gaia que a gente vai engatinhando e a Gaia que a gente sobe o quadril para o teto, tá? Então, a gente vai fazer o vácuo, a favorita, né? A gente vai fazer o vácuo em movimento nas duas fases. Então, tenta criar um espacinho aí para você. Se não der para dar vários passos para frente, dá um passo para frente e dá o outro para trás, tá? Lembrando que é como se quisesse engatinhar, braço e perna contrária. Você ficou de cabeça para baixo, Roberto. Isso. Começa primeiro alinhadas para mim, na Gaia do nível 1. Tá de cabeça para baixo ainda, mas tá bom, deixa assim mesmo. Não, não é a Ana Clara, é a Roberta. Aí, agora tá funcionando, Roberta. Mão no chão. Gaia nível 1 primeiro. Inspira, vai ajustando a sua postura, ativa os pés, flexiona os cotovelos. Expire. Lembra que seu cotovelo quer alcançar longe, para fora e um pouquinho para trás. Inspira. Expira. Bloqueia a respiração. Faz o vácuo devagar. Ótimo. Inspira, já caminha, braço e perna contrário. Expira, troca, caminha o outro lado. Vamos voltar. Inspira, volta, caminha para trás. Não vou usar muito espaço, não. Expira, volta. Bloqueia a respiração. Faz o vácuo e caminha no vácuo. Vai para frente. Dá outro passo. O outro passo. Isso, nós vamos dar dois passos. Inspira. Expira, volta. Inspira, volta para a gente chegar na posição inicial. Expira aí. Bloqueia a respiração. Faz o vácuo e nesse vácuo a gente vai subir o quadril para o teto. Isso, deixa pesar sua cabeça aqui, cresce o quadril para o teto. Inspirou. Expira, volta.
Ótimo. Só isso, viu? Agora a gente vai entrar na ISIS do nível 2. Então, apoia a testa para mim, leva os braços no V. Aqui a gente vai fazer o vácuo estático, mas depois a gente vai fazer a transição do vácuo. Então, se tiver muito perto da parede, dá um espacinho aí para não bater na parede. A transição é aquela que a gente afasta o joelho, cruza o pé, aproxima a mão do joelho e vai sentando, tá? Só para lembrar. Então, deixa o joelho debaixo do quadril, ativa os pés, os braços não vê. Isso. Deixa a parte hipotenar da sua mão lá no chão. Abre o braço, Letícia. A ISIS do nível 2. O braço não vê. Isso. Inspira, abre peito lá pro chão. Expira. Tenta apoiar o início da sua testa no chão. Inspirou, devagar. Expira. Inspirou. Expira. Bloqueia a respiração. Faz o vácuo devagar. Por enquanto, paradinhos aí. Inspirou. Expira, cruza seus pés, afasta os joelhos e leva o bumbum mais para trás sem perder a pelve e fica. Fica no máximo que você consegue levar para trás sem retificar. Mantém o braço no V ainda. Inspirou, a gente fez só um pedacinho da transição. Expira. Inspirou. Expira. Inspira a última. Expira. Bloqueia a respiração. Faz o vácuo e vem, aproxima a mão do joelho, a outra e vai sentando no vácuo, devagar. Inspira quando você terminar de chegar. Expira. Agora eu vou deixar opcional. Quem quiser encostar as costas na parede, fica à vontade. Se não quiser, não precisa encostar. As pernas elas vão à frente e a gente vai deixar os pés ativos. Aqui a gente vai fazer movimentação de perna. Então eu vou aproximar uma perna, depois a outra. Então ativa seus pés, joelhos levemente flexionados. Quem tiver apoiado na parede, lembra que é o bumbum, tem a curvinha na lombar, escápula apoiada e a cabeça próxima. Inspira, aproxima uma perna de vocês, lá na eixa do nível 3. Expira, troca. Essa perna vem, a outra vai. Inspirou, a gente vai alternando. Expira. Inspirou. Expira.
bloqueia a respiração, faz o vácuo e alterna as pernas. Vai uma, vai a outra. Inspirou, expira, faz a flexão da cervical e a gente vai continuar, só que na flexiva. Então, inspira, traz uma perna, expira, inverte. Inspirou, continua alternando. Expira, inspirou, expira, bloqueia a respiração, faz o vácuo e troca. Tenta fazer as duas pernas. Inspirou, expira, voltou e vamos deitar. Agora a gente vai fazer a selene do nível 2 para fechar. E aí a gente vai fazer a torção da selene no vácuo, tá? A gente vai fazer menos ciclos respiratórios agora. Então, deita para mim, aproxima suas pernas, mantém a pelve neutra, cruza a perna esquerda em cima da perna direita. E aí, se minha perna direita tá por baixo, minha mão direita tá por cima. Se sua cintura escapular permitir, mantenha os braços lá atrás. Mantenha a ativação, aperta um joelho contra o outro. Então, se a minha perna direita está embaixo, a gente vai torcer para o lado direito, no vácuo. Então, inspira, empurra uma mão contra a outra. Expira, a gente vai fazer só dois ciclos. Inspira, expira. Bloqueia a respiração, faz o vácuo e vai torcendo para a direita no vácuo. Os pés, o joelho, o quadril, o ombro e a cabeça. Devagar, tá? Inspira, cuidado para não colar a cintura no chão, fica aí. Expira. Inspira a última. Se precisar, pode apoiar a cabeça. Expira. Bloqueia a respiração. Faz o vácuo e vem retornando. Cabeça, ombro, quadril. Fecha o joelho. Joelhos e pés. Inspirou. Expira, troca. Agora a gente está com a perna esquerda por baixo, mão esquerda por cima. Inspira, expira, inspirou, expira, bloqueia a respiração, faz o vácuo e a gente vai torcer para o lado esquerdo. Pés, joelhos, quadril, ombro, cabeça, devagar. Cintura fora do chão. Inspira,
Ajusta a sua postura. Expira. Inspirou. Expira. Bloqueia a respiração. Faz o vácuo e retorna cabeça, ombro, quadril, joelho e pé. Inspirou. Expira, descruza braços e pernas e relaxa. Desmaia. Fecha seus olhos, respira fundo, percebe como você está, percebe, traz a percepção de como foi o vácuo na prática hoje, se ele permaneceu da mesma forma quando a gente ficou estático, se quando a gente movimentou, se mudou alguma coisa. Se o corpo conseguiu manter o eixo durante os deslocamentos, se o movimento facilitou ou dificultou as respostas. Hoje trabalhamos um princípio fundamental do LPF. O vácuo não pode depender apenas de posições fáceis. Quando o corpo aprende a movimentar, a manter sua organização durante mudança de base, de deslocamentos, de movimentos, o vácuo deixa de ser apenas uma manobra e passa a ser uma capacidade funcional. Do posicionamento à transferência, o vácuo precisa sair da manobra isolada. Menos dependência da posição, mais adaptação, mais estabilidade e mais função. Inspira fundo. E quando estiverem preparadas, espreguiça, tenta bocejar, para depois virar de lado e levantar devagar. Muito obrigada e até a próxima.